Olá, meu nome é Felipe Michels e nesse vídeo irei apresentar o projeto intitulado Desenvolvimento de condicionador de ar operado por unidade de refrigeração magnética. Este trabalho faz parte do 30º Seminário de Iniciação Científica promovido pela UFSC. Tecnologias emergentes como a refrigeração magnética vêm sendo desenvolvidas com o enfoque de construir sistemas de refrigeração mais eficientes e reduzir o dano ambiental causado pela tecnologia tradicional. Isso se torna possível utilizando um material magnético mole que, quando submetido a ciclos de magnetização e desmagnetização, promove a troca de calor que resultam na produção de temperaturas baixas. O fenômeno que permite a utilização dessa tecnologia é conhecido como efeito magnetocalórico. Este é caracterizado pela variação de temperatura de um sistema quando o mesmo sofre sucessivos processos de magnetização e desmagnetização. O EMC é maximizado ao redor da temperatura de Curie, pois nessa condição há uma forte tendência dos momentos magnéticos atômicos se desalinharem com o aumento da temperatura, perdendo sua magnetização e o material passa de ferromagnético para paramagnético. Um dos materiais que tem despontado entre os mais promissores são as ligas à base de lutânio e ferro-silício. Esse material terra rara é constituído de estrutura cristalina cúbica do tipo NaZn13, comumente conhecido como fásio 13, que apresenta um alto valor de EMC. Os métodos convencionais de síntese desses compostos são por fusão por indução ou a arco, e posterior homogeneização para que a fase desejada 1,13 seja presente em maior fração na microestrutura. Uma das formas alternativas de produzir a liga de lutânio e ferro-silício com a fase 1,13 majoritariamente na microestrutura é pelo processo de redução de fusão. Porém, como este processo foi estudado no passado e não se obteve progressos científicos desde então, o tema RD será suprimido na apresentação do vídeo, mas está mais detalhado no relatório escrito. O objetivo do trabalho foca no estudo de homogeneização da liga lutânio ferro-silício 13 com a finalidade de promover a formação da fase 1,13 de forma majoritária na microestrutura, utilizando diversas técnicas de caracterização e comparando-as. O estudo da homogeneização foi iniciado cortando 21 cilindros de uma liga da LCM e posteriormente caracterizados tanto magneticamente quanto microestruturalmente. Em seguida, essas amostras foram levadas ao forno tubular a 1050 graus Celsius por 7 dias para a homogeneização, sendo que, a cada 24 horas, 3 dessas amostras são retiradas. Estas 3 amostras retiradas a cada 24 horas são levadas para a caracterização magnética e microestrutural. Analisando as propriedades magnéticas, pode-se perceber as linhas de tendência referente à diminuição da magnetização de saturação e fração de ferrita conforme o tempo de tratamento térmico ocorre. Estes valores podem ser respaldados pelas imagens de microscópio óptico, onde se percebe a evolução da microestrutura conforme o tratamento térmico acontece. Esse processo ocorre devido ao consumo da fase ferro-alfa e da fase rica, em detrimento da formação da fase 1,13. As imagens de MEV também verificam estes fatos, podendo traçar um paralelo com as propriedades magnéticas obtidas por VSM e estereosígrafo. A partir de curvas de magnetização, comparando o estado bruto de fusão antes da homogeneização e as curvas após a homogeneização, verifica-se uma diminuição na inclinação da curva para cada tempo observado. Desta forma, reunindo todos os dados de magnetização de saturação e de fração de ferrita, podemos comparar as diferentes caracterizações realizadas e constatar as evidências de que o recozimento das amostras altera as fases presentes, resultando na formação da fase 1,13 em função do detrimento da fase ferro-alfa e da fase rica. Uma forma de medir o efeito magnetocalórico de forma mais direta é a partir da aferição da mudança de temperatura a partir da variação do campo magnético em um ambiente adiabático. Dessa forma, a bancada de medição direta foi construída com o propósito de emular essas condições e verificar o EMC de forma mais rápida e direta. Neste ambiente adiabático, há um sistema utilizando um atuador pneumático com a amostra e um sensor de temperatura em sua ponta, que a partir do acionamento de um relé, permite que a amostra adentre o ímã e saia em questão de segundos. A temperatura durante o processo é marcada e enviada ao sensor para a aferição dos dados. Para realizar o sistema de aferição de dados de temperatura dentro da câmara sem nenhuma interferência do campo externo, o sistema integrado de componentes eletrônicos está sendo montado. Esse sistema compreende do módulo ESP8266, o sensor de temperatura para os termopares do tipo T e módulos relé. O módulo ESP vai captar os dados do sensor de temperatura e do relé que será acionado conforme a temperatura dentro da câmara varia. Estes dados serão enviados por Wi-Fi para uma tabela online do programa Excel. Os primeiros testes foram realizados observando a mudança de temperatura dentro da câmara utilizando o sensor, além de testes tentando enviar esses dados para a tabela online. Porém, decorrida da pandemia da Covid-19, os testes em laboratório foram suspensos por direção da universidade, sob questões sanitárias para evitar o contágio e disseminação da doença. Desta forma, os testes do sistema integrado estão sendo feitos sob trabalho home office, até segunda ordem. Obrigado.